Está no ar mais um episódio do ConteCast e hoje eu tenho a honra de receber ele que é meu amigo, franqueado da Auxiliadora Predial Borges Medeiros e fundador da Recons. Seja muito bem-vindo, meu amigo Kleber Sobrinho. Obrigado pelo convite, muito legal estar contigo aqui e também, de certa forma, na minha cidade, né, onde eu cresci. Estamos aqui em Gravataí, então, no dia de hoje, então bom também voltar para cá e, de certa forma, ter essa nostalgia de lembrar de episódios da minha infância e adolescência por aqui. Isso aí, Kleber, um prazer muito grande te ter aqui. Espero que a gente consiga extrair o máximo aí de história de vida, conhecimento, para passar pro pessoal aí. Boa, obrigado. É um prazer. Kleber, então, antes da gente entrar no assunto posicionamento, que a gente sabe que tu é o homem do centro histórico, o cara do centro histórico. Conta um pouquinho pra gente quem é o Kleber e como que foi a trajetória do Kleber até chegar no mercado imobiliário, até chegar na Borges Medeiros. Boa. Eu cresci em Gravataí, mas eu nasci em Brasília. Então, sou filho de militar. Então, a gente nasceu, e mais dois irmãos meus nascemos lá em Brasília. Ficamos lá até os 6 anos. Não é gaúcho? Sou gaúcho de coração. De coração, aí vim pra cá com 6 anos de idade, então acabei que minha vida foi aqui, né? Sim. Mas eu nasci em Brasília por conta do meu pai ser militar. E aí a minha mãe era daqui. E meu pai conhecia minha mãe e acabaram voltando pra cá. Então, e cresci na Morada do Vale 1. Ah, Morada do Vale, legal. Eu cresci lá, né? E meu pai sempre teve o objetivo de que fôssemos oficiais do Exército. Eu, meu irmão, minhas irmãs também que seguissem essa carreira aí. E aí meu pai me preparou para isso. Meu pai realmente me conduziu na minha infância, já me preparava. Eu estudava em Gravataí, cheguei a estudar no Dom Feliciano, depois saí, fui para um outro colégio. Mas meu pai sempre me preparou para esse caminho aí. Então eu tentei passar no concurso para ser aluno do Colégio Militar mais de uma vez, então fiz preparação para isso. E aí na minha adolescência realmente foi onde mexeu mais, porque aí meu pai realmente estruturou. Então eu estudava de manhã num colégio normal aqui no Dom Feliciano, de tarde eu ia lá pro Colégio Militar como civil, estudando lá. Preparação mesmo. Preparação mesmo, para fazer SPSEX, né, que é a primeira academia dos cadetes, e depois Agulhas Negras, que é a academia de oficiais. E aí de noite eu ainda tinha professores particulares em casa para essa preparação. Só que olha só que loucura, cara. Eu queria ser vendedor no último ano do colégio. Eu queria ser vendedor. E se eu te perguntar como é que chegou no mercado imobiliário? Não, é aí que tá. Eu acabei saindo de casa muito cedo por conta disso, né? Porque no último ano do colégio, despertou em mim a vontade de ser vendedor. Tava no sangue já vendo. Eu queria vender. E isso, o que me marcou, o que me marca dessa... Com quantos anos isso, Cleber? 17 anos. O que me marca isso foi que na formatura do colégio, eu estudava aqui, né, no Dom Feliciano, teve aquele momento de os ingressos da formatura, né? Então aí na época nós tínhamos a Discover lá, né? Sim. Então eu me lembro de eu comprava 4 ingressos a preço de 1. E aí eu vendia, com 1 ingresso eu pagava o custo e os outros 3 era lucro. Sim. Cara, aquilo ali mexeu comigo. Foi despertando. E eu fui o que mais vendeu ingresso para formatura. Então, tipo assim, aquilo ali mexeu comigo. E tanto que mexeu que eu não fiz a prova para Agulhas Negras, né? Não fiz. Não fez? Não fiz. Eu não fui nem... Eu nem servi o quartel. Tá, e como que foi recebido isso em casa? Como que teu pai reagiu? Meu pai ficou louco comigo. Meu pai dizia para mim, eu não acredito que eu investi em ti para ser corretora, porque logo depois o que aconteceu, né? Meu pai tentou no ano seguinte, depois de eu formado ainda, seguir ainda no concurso. Eu até fiz o curso lá numa preparação, mas eu não era meu objetivo. Eu procurava nos classificados jornais vaga de vendedor. Então eu fui para a rua para querer buscar uma vaga de vendedor. E aí eu me tornei vendedor de uma empresa, assim, primeiro contrato. Até é engraçado uma coisa que é um parênteses aí. Na realidade, meu primeiro emprego foi segurança da gangue. Pô, uma loja de roupa. Sim, mas claro. Eu fui lá para ser vendedor. Então, mas aí me colocaram, era um chamamento lá de vários, porque ia ter uma liquidação, e me colocaram de vendedor.
me colocaram de segurança. E aí eu não queria ser segurança. E aí eu, 18 anos, tipo, ainda muito novo, ingênuo, assim, eu voltei lá na diretoria da gangue dizendo, olha, eu não quero ser segurança. Quero ser vendedor. vendedor. Mas não existe isso, né? Mesmo tu é contratado CLT, né? Tu tem um contrato de experiência, não tem como tu mudar o teu cargo ali, né? E aí o que eu fazia? Eu fazia a venda como segurança e botava o número da comissão de um amigo, assim, né? Poxa. Então que realmente... E consegui receber depois, ainda assim. Não, realmente tava no sangue. Não, eu queria ser vendedor. Aí então me tornei vendedor e aí depois um tio meu me vendo nessa venda, assim, porque eu era vendedor de rua daí, né? Meu primeiro emprego era vendedor de rua. E eu de maletinha lá, um gurizão, saindo vendendo na rua, e ele me disse, vem cá, guri, vem trabalhar comigo na imobiliária. Tá, mas o que tu vendia? Eu vendia título de capitalização. Título de... Pá, já difícil, já de começo, já. Que loucura. Mas então o mercado imobiliário foi... Foi barbada. Foi barbada. Mas o primeiro contato, então, foi quando ele te convidou para ir trabalhar com ele, então. Daí eu fui lá pra imobiliária, ele na realidade queria criar uma célula para eu vender consórcio. Que idade eu tinha? 19 anos. 19 anos. 18, 19 anos, assim. E ele queria que eu vendesse consórcio. E aí eu, nessa de vender consórcio, eu ficava ali dentro da imobiliária, daí vi os corretores ali, aí então os caras tudo mais, uma dinâmica diferente do mercado, ó. Imagina, corretor há 20 anos atrás, né? Foi pegando a bagagem já. E como é que era isso também, né? O corretor há 20 anos atrás. Era uma outra batida, os caras não tinham muito preparo. Era o cara que, durante o ano, ficava em Porto Alegre, mas no final do ano ia pra praia, né? Pra vender terreno no litoral. Não, e não tinha rede social. Não tinha nada. Outra, era caminhar, bater de porta em porta Ligação. E oferecer. Era outra dinâmica. E aí eu ficava ali na imobiliária, muitas vezes os corretores não estavam ali, então eu atendia uma ligação, outra, botava uma placa lá pro pessoal, e aí eu comecei a ter essa dinâmica e eu... Começou a aprimorar. Eu curti isso, então não foi eu queria ser vendedor, né? Acabou que o mercado imobiliário ele se apresentou para mim através desse tio, e aí eu vi realmente que podia seguir ali, e ali eu segui. E quando que foi o primeiro desafio quando tu entrou pro ramo imobiliário? Quando é que foi o primeiro desafio que tu disse assim, cara, será que aqui tu teve essa dúvida ou não? Tu disse, é aqui mesmo. Não, eu tive várias dúvidas, porque novo, meu pai realmente não aceitou isso, né? Então eu tive que sair de casa, e aí foi um baque já, né? Eu fui morava na imobiliária, morava na casa do tio, Poxa. né? Então tive isso. E o mercado há 20 anos atrás era totalmente diferente da dinâmica que é hoje, né? Eu era novo também, então eu também enfrentava o desafio das pessoas não confiarem. Sim. Então ter esse estereótipo, né? Porque o corretor no passado era o cara que não deu certo na vida, Isso, era o sim. picareta, entendeu? Então, Ainda tem isso, né? Ainda tem, mas Ainda hoje tem. esse Hoje é estigma menos. Mas mudou bastante, menor, né? Hoje é menos. Mas no passado era muito latente isso. Então eu enfrentei vários desafios. E aí depois eu acabei também casando cedo, assim, tendo primeiro relacionamento cedo. E a família da minha companheira lá, ela era toda de CLT. Eram todos profissionais que tinham lá uma estabilidade, Sim, né? ó. Carteira assinada, seguro-desemprego, então vale-refeição. E eu não tinha Sim, nada disso, né? sim. Então eu era o cara que... Liberal. Liberal. Então eu ficava naquela gangorra, né? Ah. De ter um resultado ou não. Hoje Então, tem, amanhã não tem, aquela... isso, era muito difícil. Tu nunca teve um plano B. Sempre foi o plano A, foi a venda. Tu sabia que ia dar certo na venda. Eu sabia, mas eu me questionava. Depois teve um momento que eu me questionava. Mas eu acho uma questão de segurança. Sim. Acho que a gente passa por isso. Mas a gente Sim. passa por isso, todo mundo, né? Acho que é natural, a né? gente- Novo, ingênuo, saindo de casa, né? Tendo que me virar. Pouca experiência Então, ainda. É, pouca, né? Então a gente passa por esses momentos de estabilidade. Então, teve um momento até que, inclusive, por conta desse ambiente, e aí isso é uma coisa muito importante, né? Como o ambiente nos influencia. Eu cheguei a desistir de ser corretor. Teve um momento na minha vida, porque daí eu fui pai cedo, aos 22 anos eu fui pai, e aí eu me questionei, porque daí eu ficava naquela gangorra instável de ter uma venda, não ter, e aí precisando subsidiar a casa, assim, né? E aí a mãe do meu filho ali já não querendo mais... Tá ficando ruim já. Ficar ruim, a família dela dizendo, não é isso, e aí eu fui procurar um serviço de carteira assinada. E aí eu fui operador de telemarketing do Terra.
Sim, provedor. Em 2007 eu fui, porque daí eu disse, então vou procurar um serviço de carteira assinada, né? E aí foi interessante que foi muito importante para mim esse momento, porque daí eu trabalhava como operador à noite. Sim. E eu tinha um dia livre. Então eu trabalhava das 7h30 da noite até a meia-noite e meia. Então era 5 horas ali, né? Porque o operador é 5, 6 horas de trabalho. E eu tinha um dia livre. Aí eu comecei a justamente buscar uma outra atividade. Fora do mercado imobiliário. Não, ele já estava no terra, né? Eu estava no terra. Eu digo assim, tu tava no terra, mas tu foi procurar uma outra atividade fora do mercado imobiliário. Então, eu tava olhando, né? Tipo, será que eu não vou para uma loja realmente ser vendedor, né? Será que eu vou... Mas daí eu me vejo, não, mas eu posso ser corretor agora, porque eu tenho a estabilidade que o pessoal espera. CLT, tenho a carteira assinada, então eu tenho uma segurança. Então eu vou justamente fazer isso. Kleber, esse questionamento, né, que tu teve, se a gente está no caminho certo ou não, eu passei por isso, porque quando eu entrei no mercado imobiliário, me chamaram de louco. Os caras diziam, tu vai entrar. Eu entrei em 2016, foi bem na crise do mercado imobiliário. Então eu tinha uma outra empresa, eu acabei vendendo essa empresa um ano depois, mas um ano antes eu entrei no mercado imobiliário. E os caras me diziam, cara, tu vai entrar no mercado imobiliário agora, na crise, no pior momento, tu é louco. E eu ouvi, assim, de muitos amigos, inclusive, tu é louco, vai entrar. Só que eu sempre fui um cara também que eu enxergava muito a parte comercial, a venda. Eu sempre gostei muito disso. Eu sempre fiz muito a parte interna, a parte administrativa. Mas só pegando um complemento, né, que o questionamento no mercado imobiliário, a gente não tem... Ele existe, né? A gente não tem o fixo, tu não tem uma segurança, né? Ele vai da tua produção. Se tu produzir, se tu vender, tu ganha. Se tu não vender, tu não ganha. É verdade. Isso tudo eu acho que é uma lapidação que a gente vai tendo, né? Porque tu passou por várias situações e isso aí foi te moldando, né? Sim. Isso é muito interessante, porque a gente passa por diversas dificuldades na vida e isso vai te moldando para lá na frente tu entender, né? Que é isso que tu olha para trás hoje e deve pensar, cara, valeu a pena cada detalhe que eu passei. E até, pegando o gancho, tu tem alguém que foi decisivo para te dar o start, assim, cara, realmente essa pessoa me ajudou muito para contribuir a quem eu sou hoje. Tu tem alguém? Tem uma pessoa bem importante que eu chamei até hoje de chefe, que foi meu primeiro gerente da auxiliadora. Porque daí nessa caminhada, eu disse, olha, eu tenho um dia livre, eu vou buscar então... voltar a ser corretor, porque daí eu, posso buscar uma imobiliária. E aí eu comecei a rodar imobiliárias para trabalhar. Então, e aí eu cheguei na auxiliadora. Só que na época, a auxiliadora predial, ela contratava corretores através do RH. Então, a dinâmica de contratação era a mesma de contratar um funcionário. Sim. Então, eu passava por uma dinâmica ali, junto com outras pessoas, era o RH quem selecionava os profissionais, e eu reprovei em 3 rodadas dessa. Então eu ia numa agência, rodava, daí eu tentava em outra agência, rodava. E cara, isso aconteceu, só que eu não sei. E sempre na auxiliadora? Na auxiliadora. Por que tu enxergava a auxiliadora? Cara, eu não sei, acho que talvez pelo tamanho da empresa na época, né? Então eu via algo ali, né? E talvez Deus mesmo estava direcionando no caminho, assim. Porque eu realmente eu insisti, assim, nessa caminhada. E aí, o que eu fiz? Tipo, na época, eu liguei, daí, depois de ter tentado 3 vezes, eu liguei para a empresa e pedi para falar com o diretor de vendas. Então, tipo assim, o presidente da época ali, eu pedi para falar com ele e os caras me passaram lá. Tipo, o setor me passou para ele. Eu disse, olha, eu sou o Kleber, já tentei entrar na empresa já 3 vezes, não consegui. E eu queria uma ajuda, queria uma oportunidade. Aí que idade tu tinha aí, Kleber? Eu tinha 20... Já estava um pouquinho mais curtido já. 23, 24 anos, isso aí, tinha 24 anos. E aí ele, me espera 30 minutos aí que eu te retorno. E de fato, cara, na época eu não tinha nem celular, eu tava na casa de um amigo, assim, fiquei esperando o telefone fixo da casa dele lá pra ele ligar, né? E ligou de volta e disse, olha, na quinta-feira te apresenta na agência tal. E aí foi quando eu conheci o Érico, que hoje ele ainda está na auxiliadora, ele é um amigo aí, um amigão, e hoje ele é um diretor lá de vendas de expansão, e ele
na época, o gerente da agência era gerente da agência inteira, nas 3 áreas, venda, aluguéis e condomínios. Hoje é segmentado, mas ele era o gerente da agência. E aí ele viu a oportunidade minha ali. Que legal. E foi o cara que me deu, tipo... O chefe. O chefe, ele que me deu essa oportunidade. Então, é um cara que marcou minha vida, assim, porque eu ainda segui como operador de telemarketing e como corretor da auxiliadora durante uns 6 meses ali. Sim. Eu segui até sentir a segurança. Não, é aqui que eu vou, né? Então, é isso que eu quero. É isso que eu quero. Né? E isso foi bem importante para mim, porque a entrada na auxiliadora, ela realmente me mostrou o que era ser um corretor, assim. Porque aí eu trabalhava numa mulher pequena, então, tipo, era uma outra dinâmica. Então ali eu vi que, tipo, é isso que eu quero pra minha vida. Poxa. Então foi realmente uma virada de chave, assim. E como que foi a questão das vendas para ti, na auxiliadora, tu como corretor? Tu é corretor, hoje ainda tu continua como corretor, né? Empresário, enfim, mas naquela época para ti as vendas aconteceram? Muito, eu realmente tive um crescimento muito grande na época lá e quebrei uma dinâmica inclusive do grupo, porque os corretores na época da auxiliadora, eles eram profissionais já mais velhos, eles já tinham de certa forma seu resultado, uma estabilidade ali, a empresa grande, então trazia muito negócio, até porque muitas pessoas chegavam da locação, colocavam imóvel à venda, então havia que aquele giro natural, assim, era muito orgânico a venda, assim. Tanto é que, tu vê, né, os corretores da época, eles tinham a dinâmica de entregar as chaves para os clientes iam lá e visitavam e depois voltavam. Eles nem acompanhavam a visita. E aí eu ali sedento, né, na época eu morava de favor com o primo, tipo, precisando, já tinha separado, então tava numa... tava ali... Transição era ali. tudo ou nada, assim, que né? ano era isso, Kleber? 2008. Então, tipo, era uma dinâmica assim, eu precisava, né? Não tinha outra alternativa, assim, né? Então, eu cheguei já trabalhando até mais... Porque lá a imobiliária fechava às 5 horas. Então, como eu trabalhava às 7h30 da noite, então não tinha para onde eu ir. Então, eu ficava até às 7 ali e depois saía. Então, eu mudei a dinâmica de funcionamento da agência. A imobiliária não abria aos sábados, nem aos domingos. Eu fiz a imobiliária abrir sábado e domingo, né? Porque eu disse, não, eu quero trabalhar final de semana. Então, eu quebrei aquele ambiente ali estagnado daquilo ali. E isso acabou realmente me trazendo resultado. Já criando oportunidade. Já foi. Então, no primeiro ano eu já tive um resultado já expressivo. Depois no segundo ano novamente já fui um campeão de vendas dentro da agência ali. Já no terceiro ano já estava entre os melhores da rede da auxiliadora. Uau, legal. E aí no quarto ano já era campeão de vendas em Porto Alegre, assim, né, da auxiliadora. Então eu realmente fui galgando, assim, tipo, tive alguns resultados históricos na época dentro da empresa. E isso foi me habilitando a ter um olhar mais macro, assim, né, de um negócio, do que fazer. E uma coisa que até o que acabou fazendo com que eu tivesse esse comportamento de posicionamento, lá atrás eu já acabei percebendo isso. Porque ainda mesmo novo e de uma visão minha ainda incipiente, eu tinha comigo que eu tinha que construir uma identidade. Então isso fazia parte já do meu comportamento, assim. Eu acreditava... Mas da onde veio isso? Porque a gente acaba fazendo curso, acaba estudando, mas tu tão jovem, né? E aí tu tá preocupado em ter que dar certo. Da onde que vinha esse pensamento de que eu tenho que criar uma identidade, eu tenho que... Porque a gente, né? A gente compra de pessoas, a gente negocia com pessoas em primeiro lugar, né? Da onde que veio isso? Eu acredito que minha formação por conta de ter me preparado para ser um oficial, meu pai talvez tenha realmente me induzido a construir uma identidade de ser, tipo, tu tem que ser essa pessoa aqui, né? E eu acho que de certa forma me influenciou, porque eu tinha isso comigo, sabe? De, tipo, eu tenho que encontrar algo que eu vá fazer e eu tenho que, cara, fazer isso acontecer e as pessoas perceberem isso em mim, entendeu? Então, eu também, até porque eu tive essa questão de ser contrariado, assim, meu pai não aceitou isso, né? Eu queria, de certa forma, talvez inconscientemente, demonstrar para ele. Então, olha só, eu sou um profissional, entendeu? Tipo, eu sou uma pessoa que construiu uma autoridade naquilo que eu faço. Dei certo. Deixa eu te fazer uma pergunta. E como é que é a tua relação hoje com ele? Meu pai faleceu faz uns 10 anos, né? Então, mas ele conseguiu acompanhar, né? E entender isso. Sim, ele entendeu. Ele ia lá na imobiliária lá. Legal. Então ele percebeu
esse meu... Esse crescimento. Esse crescimento aí. Obviamente que depois do falecimento dele, a gente acabou realmente dando uma guinada muito maior, assim, mas ele conseguiu ver esse início, né? Que bom, conseguiu. que bom. Mas foi isso, eu acredito que foi isso. E aí, interessante que lá atrás, como eu tinha isso comigo, e talvez também, tá? Por perceber como o nosso mercado, que até hoje, ele é um mercado, eu costumo dizer que é um mercado que surfa ondas. Porque o mercado imobiliário, ele é muito generalista. Então ele, tem um lançamento, o mercado se volta. O pessoal migra todo. Migra todo lá, né? Aí daqui a pouco acabou aquela energia lá, aí vai para outro. Próxima onda, surfar. Tipo, fica nisso, né? Sim. Fica para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. E aí lá atrás, no meu início, qual que era a onda do mercado naquela época? Era justamente isso. O cara trabalhava durante o ano em Porto Alegre, no final... Ia pro litoral. Ia pro litoral. Mas depois eles voltavam pedindo vale pro dono da imobiliária. Mas que loucura. Então uma coisa que não fazia sentido, eu não via sentido naquilo. E aí eu fui trabalhar na Auxiliadora no Menino Deus. Então foi o primeiro bairro assim que eu atuei. E, claro, uma rede muito capilarizada em toda a cidade, né, até mesmo fora, mas eu estava dentro do Menino Deus. E aí eu percebi que as pessoas que procuravam imóvel ali, elas procuravam nas 4 linhas que a gente costumava chamar. Então, que é Ipiranga, Érico Veríssimo, Jardim Alencar e Praia de Belas. Então, as famílias, elas querem morar naquele ambiente ali. Bem nichado ali. É nichado. E aí eu percebi que se eu realmente entendesse muito daqueles prédios, tivesse o domínio daquilo, aquilo ali ia me colocar numa posição de destaque em relação aos outros profissionais. Porque assim, vamos lá, nós como corretores, não importa onde está a venda, a gente quer vender tudo. Vai. Sim. Então, o Mauro mesmo, né? Eu vejo muitas vezes ele viajando para um lado e para o outro e está tudo certo, né? Eu acho que existe isso do posicionamento nas relações comerciais. Que eu acabo indo um pouco para o litoral e serra, porque eu trabalho também com bastante cliente investidor. Isso. Então, me leva um pouco para o litoral. Mas isso é um posicionamento, entendeu? Me leva um pouco para a serra e, claro, o meu foco é Gravataí, né? Mas isso é um posicionamento. Eu te entendo também e respeito isso. Por quê? Porque teu posicionamento está muito mais no relacional, né, nas pessoas, do que nichado numa região específica. Sim. E só que tem renúncias aí. Sim. O fato de eu ter me posicionado da forma como me posicionei trouxe renúncias. Porque com certeza, talvez um cara que quer comprar outro bairro não me liga. Sim. Entendeu? Sim. Então, tem os seus prós e contras aí. Só que foi a visão que eu tive de médio e longo prazo, entendeu? Deixou de surfar aquela onda, tu não foi para qualquer lado. E como que chegou no momento de dizer, agora chegou o meu momento, eu vou montar a minha imobiliária, vou ser franqueado auxiliadora predial. A empresa já vinha nessa capilaridade dos corretores se tornarem franqueados. E aí eles fizeram um mapeamento da cidade e aí justamente escolhiam ali alguns corretores que já tinham destaque, mais tempo de casa, porque historicamente os profissionais auxiliadoras são profissionais quase que de carreira, assim, né? Caras que estão lá há 10 anos, 15 anos, 20 anos aí dentro da empresa. E aí os caras já estavam mais velhos, né? A média de idade já era maior, né? Do que na minha época, então eu era novo, muito novo para os demais que estavam. Então, só que eu queria, porque eu percebi que a única forma de eu ganhar dinheiro realmente seria tendo outros pares para me ajudar. E aí eu queria isso, só que o pessoal meio que não me dava espaço, assim, né? Porque tinham outros profissionais na frente nessa escala, assim, para poder conquistar isso. Só que eu insisti bastante nisso. Eu tinha resultado e eu insistia muito com a diretoria, né? Que eu queria ser franqueado. Só que não foi o centro histórico, assim, né? Tipo, eu queria ser franqueado. Então, eles estavam... o primeiro bairro lá que foi até me passado, tu vai ser franqueado no bairro Santana. E aí, beleza, vou então. Cheguei a estudar na época o bairro. Queria? Eu queria, só que depois eles me tiraram e colocaram um outro corretor que era mais antigo da casa, né? E aí, só que de tanto eu insistir... o mercado imobiliário de Porto Alegre, ele deu as costas para o centro. Né? Então, ele foi para a área nobre, né? Bela Vista, Jardim Europa, subiu. E o centro histórico era um bairro... Que é aí onde tu vai chegar na Reconza aí. Foi isso. Só que, ao mesmo tempo, eu sempre percebi que o centro sempre foi um bairro que teve muito volume de negócios. Sim. Ele, em comparação à rede, ele tinha um ticket médio mais baixo,
Mas em volume de negócio, ele sempre foi um bairro que perfumou muito. Sim. Mas era um imóvel que a gente chama de passagem, que é um imóvel ticket baixo ali, né? E aí eu insisti, então, quem sabe o centro, então, né? Então, e aí, como ninguém olhava pro centro... É isso que eu ia te perguntar agora, assim, porque vou pegar aqui o Mauro, tá? Se eu pudesse, como corretor e como empresário, eu jamais olharia pro centro histórico. Tá? Eu não consigo, aí eu tô falando do Mauro, que é o meu exemplo, eu não conseguiria visualizar o centro histórico. Tu poderia escolher em qualquer lugar, qualquer região. O que a gente procura, o que a gente procura? Imóvel novo, imóvel de lançamento. O centro não tem lançamento no centro. Não tem. Né? Então, era justamente isso que eu queria te perguntar. O que tu visualizou no centro? Como é que tu enxergou isso no centro? Olha, na realidade, a minha visão era de sobrevivência. Eu queria me manter. Eu queria era, seguir, né? Então, não tinha, claro, na minha cabeça isso. Tanto é que enfrentei justamente isso, né? Quando eu anunciei, né, para os colegas lá da agência que eu trabalhava que eu ia para o centro histórico, os caras ficaram loucos também, né? Tu não vai durar 6 meses, tu vai morrer, entendeu? Nem corretor vai querer trabalhar teoricamente contigo. Era loucura mesmo. Era loucura. Imagina isso há 14 anos atrás, né? Imagina. Quais eram as notícias do centro histórico há 14 anos atrás? Era... um bairro seguro, escuro e abandonado, entendeu? Problemas de pichação, vandalismo, roubo. Hoje tu pegar os grandes centros, né, pega São Paulo, enfim, eles têm essa visão, as pessoas têm essa visão do centro. O centro é mal visto, né? E tu, novamente, numa forma de posicionamento, né, como na tua vida também, tu te posicionou, fez tu chegar onde tu está hoje, né? Porque eu jamais enxergaria o centro histórico como um mercado, cara, eu vou ganhar dinheiro, eu vou fazer a minha alavancar, vida no né? centro histórico. Não, o primeiro momento foi de fato sobrevivência, eu queria, então eu acreditava. Acredito também que o fato do background da empresa ser um background de imóvel secundário, né? Então a gente hoje a Auxiliadora ela tem um posicionamento no lançamento. Mas para que ela construísse esse posicionamento, o advento disso também foi trazer outros players focados nisso. Para poder surfar essa onda do lançamento. Mas, historicamente, era um mercado secundário. Então, eu tinha capilaridade natural pela cidade, entendeu? Então, na minha leitura, por mais que eu estivesse no centro, eu teria condições de vender em qualquer região também de Porto Alegre. Então, tinha um pouco disso, olha, eu vou sobreviver aqui, vou encontrar uma maneira de me posicionar, mas o negócio ele vai tendo capilaridade, tá? Mas aí teve uma questão importante que aí foi o que eu percebi, que o centro histórico, ele tinha... Quando a gente faz uma análise de um negócio novo, a gente sempre estuda o mercado como um todo, assim, né? Então, tu faz essa análise de dados, assim. E aí eu via realmente que o centro tinha muito volume de negócio. Então, eu percebi que na realidade, o maior fator do centro era o estigma que as pessoas tinham em relação ao bairro. Mas as coisas aconteciam ali. Então, isso foi uma virada. O meu posicionamento, ele nasce disso. Nasce de querer desconstruir a imagem que as pessoas tinham em relação ao centro histórico. Então, quem está fora, e até hoje nós temos isso, né? O Porto Alegrense, ou até mesmo outras pessoas de outras regiões, tem olhar estigmatizado pelo centro. Mas quem está dentro fala o quê? Como é que as pessoas enxergam quem está lá, quem vive lá? Como que as pessoas percebem? Começou a entender mais. Então, eu passei a ter um comportamento... Hoje tem termo para isso, né? Mas eu comecei a rodar, caminhar ali, mas hoje a gente chama desse comportamento da walkability, né? Então, eu passei a circular, viver a região. Então, eu fiz isso. Eu passei a querer me relacionar com as pessoas e comerciantes da região. Então, primeiramente, eu queria conhecer o porteiro, o zelador, o síndico dos prédios. Então, eu mapeei isso aí. Literalmente foi a campo mesmo. Foi a campo. Então, eu queria conhecer os negócios ali, saber quais os prédios que teriam mais liquidez, quais que realmente, se eu colocasse imóvel à venda, eles venderiam mais rapidamente. E depois disso, eu passei a querer conhecer os negócios do centro. Porque tem negócios lá que tem mais de 100 anos, né? Dentro do mercado público, por exemplo, o mercado público de Porto Alegre é o mais antigo do Brasil.
né? Com restaurantes mais antigos do Brasil. Então, além de ter desde um alfaiate pelo centro histórico, a um chefe de cozinha, a uma lavanderia, uma pet shop, a academias. Então, tem muitos negócios que estão lá há décadas e são referências ali. Então, eu passei a querer entender desses negócios para poder, de alguma maneira, comunicar isso para o mercado. Porque as pessoas não percebiam. Então, o meu primeiro movimento relacionado a posicionamento lá atrás, isso há 11 anos atrás, então, logo que eu cheguei lá em 2013, né? E olha só como é que eu chego no centro histórico. Eu chego com o incêndio do mercado público, né? Que ficou 8 anos fechado a segundo andar, né? Então, tipo, esse foi meu cartão de visita, assim, né? Start. Então, e aí eu passo a querer demonstrar isso. Então, eu quis realmente entender os negócios que eu tinha ali. Então, isso foi um marco, assim, da minha chegada, né? Então, foi um pouco, assim, do que eu vivi, né? Tá, e uma dica. Agora eu vou pegar aqui pro mercado imobiliário aqui. Uma dica para o corretor que está iniciando sobre a importância do posicionamento. Legal. Porque a gente fala em posicionamento, como quando a gente entra no mercado imobiliário, que nem tu falou ali, a gente quer vender de tudo, mas a gente acaba às vezes não criando uma identidade. E o posicionamento ele te cria uma identidade. Então dá uma dica pro corretor que está iniciando da importância do posicionamento. Legal. Olha, no início da carreira, eu acho que é importante a gente ter uma visão generalista, tá? A gente conhecer de tudo, conhecer um pouco de cada coisa. Até para que tu possa realmente decidir o que tu vai querer fazer. Então, ter essa visão mais macro do mercado, ela é importante. Porque tu vai conhecer a dinâmica do mercado, para que lado a cidade se movimenta, os bairros, as variedades de imóveis. Só que tem um determinado momento que tu vai ter que tomar uma decisão, né? O que a gente vê hoje? A gente vê os corretores se posicionando em segmentos. Eu quero ser o corretor do alto padrão. Claro, né? Porque é muito melhor tu vender um imóvel instagramável. É bom. É muito melhor, né? Então, tu vê os corretores se posicionando no alto padrão. Só que saiba que esse imóvel instagramável, bonitinho, que a gente vê na internet, ele não representa 5% do mercado imobiliário, entendeu? Tipo, essa casa que tu vê linda e maravilhosa dos vídeos, isso não é a realidade do mercado. É uma gama maior, né? A realidade do mercado é aquele imóvel depreciado, que a pessoa não colocou à venda sem ter preparado, pintado, que tem uma infiltração, ou que a pessoa, eu costumo dizer, né, o imóvel, como é que o mercado imobiliário vende imóveis? O cara tira aquilo que tem valor para ele, então ele vai lá e retira os móveis que ele quer, né? Deixa para trás o que não quer mais, então as coisas ficam ali, o que não quer mais, e fica esperando que alguém compre. Sim, entendeu? É isso, é assim que o mercado imobiliário vende. Sim. Então, essa é a realidade. Então, assim, visão generalista no início é importante para que tu possa saber e poder entender de forma macro o mercado. Onde tu vai, pra isso onde aí. tu vai ir. E depois tu tem que te posicionar, entendeu? Tu tem que realmente entender, eu vou me posicionar num segmento, eu quero ser o corretor de alto padrão, então viva isso. Sim. Então se posicione, se vista como tal, se relacione com pessoas para poder ter essa autoridade. Então, não é uma linha reta. Sim. Tu tem que construir, tem que Sim. ser congruente, Sim. né? A gente vê muitas pessoas querendo ser isso, mas não vivem Sim. isso. Então tem que ter investimento muito maior, até mesmo de postura, de vícios de linguagem, de comunicação. Existe uma roda que tem que girar nisso, né? Não só achar que quero, né? E aí outro também é conhecimento do mercado. Então tu tem que ter também domínio disso. E aí eu penso que essa especialização ela é importante. Eu resolvi me posicionar num bairro porque eu entendia que isso no médio e longo prazo me traria autoridade. Sim. Mas a gente não é comum ver, né? Não é comum ver um corretor levantando uma bandeira de posicionamento em um bairro. Né? É mais comum em um segmento. Sim. Até assim, eu estava indo a São Paulo, a gente acaba vendo isso. Em São Paulo tem isso. É mais frequente isso pelo fato de que tu não consegue abraçar todas as regiões. Geograficamente é inviável. É inviável. Então, o corretor acaba ficando mais... O cara do Alphaville, o cara do Tamboré, o cara do... Isso aí. Ele acaba ficando mais posicionado ali. Mas pela dificuldade de locomoção, enfim. Isso aí. Tem, Kleber, e até pegando o gancho aqui, tem algum erro comum, até para o pessoal poder entender, o corretor novo que tá chegando, tem algum erro comum que tu vê acontecer, que talvez tu já errou e, cara, com isso eu aprendi muito. É um erro que eu vejo o pessoal cometer direto, mas eu aprendi. Tem algum erro que tu vê, até pro pessoal que está começando agora, talvez não errar nisso, tem algum erro que tu já viu acontecer, que aconteceu contigo? Muito. Não saber dizer não. Não saber dizer não.
Porque toda oportunidade é uma oportunidade, mas nem toda oportunidade é para ti. No início, eu por conta de querer me relacionar com as pessoas, tudo eu dizia sim. Queria abraçar tudo. Eu queria, daí uma hora eu tava na Zona Sul, uma hora eu tava em Gravataí, uma hora eu tava em Santa Catarina. Queria dar certo. Eu queria me relacionar com as pessoas, daí o cara me chamava, eu tenho um apartamento para vender aqui em Florianópolis. Aí eu ia lá em Florianópolis, tipo, não faz sentido isso, cara. Então, sabe dizer, não, olha só, eu atuo em Porto Alegre, minha vocação é aqui, então não tem como te atender aí. Então, o que eu passei a fazer, tá? Porque como a gente está numa rede que está muito capilarizada, em todo o estado, fora do estado e até em São Paulo, eu passei a dizer, olha, meu trabalho é centro histórico aqui, é a minha especialidade, mas assim, ó, o que eu posso fazer? Eu posso te indicar um colega, tá, de outra região. Parceria já. Não? Nós, como rede, nós não fazemos parceria com profissionais externos, tá? Então a gente só faz o trabalho da rede. Então, mas eu direcionava para um colega da rede. E assim, ó, não é direcionar mesmo. Tipo assim, não é comigo. Não te envolvia mais. É o fulano lá, o Mauro, que vai te atender, é com ele, entendeu? Então, tipo assim, porque não adianta também, tipo, mas eu vou perder. Não, cara, não é perder. Tu tá te posicionando, porque as pessoas às vezes não conseguem verbalizar isso, porque, mas como é que eu não vou ganhar? Como é que eu não vou... Sim. Não, cara, isso vai te dar demanda, o cara vai te ligar na sexta-feira querer saber como é que tá a divulgação do teu imóvel, tu não tem nem conhecimento, porque sequer tu foi lá, aí tu vai ter que estar falando com um colega que tu direcionou, então tu acaba mantendo essa responsabilidade. Então, tem que te posicionar. Sim. E um outro erro muito comum também dos corretores é querer falar preço para agradar. Entendeu? Então, tu viu que o cara tem um apego ali sentimental naquele imóvel, como é que eu vou dizer que não vale isso? E aí tu não tem coragem de poder falar isso. Só que claro que isso, para te conseguir ter esse posicionamento, tu tem que ter um background, né? Claro. Tu tem que ter conhecimento. Sim. Tu tem que saber o que tá falando. Tu tem que saber o que tá falando. Tu tem que defender aquilo, né? E aí, como o nosso mercado, a porta de entrada dele é muito rasa, a gente não se capacita para entrar nele, né? Hoje o cara tá ali se inscrevendo num curso autodidático, amanhã ele tá apto a estar um corretor. Sim. Então, isso também dificulta essa bagagem de o cara ter esse posicionamento, de poder ter segurança e talvez até esse cara novo que está entrando, ele vai ser diferente de ti, ele vai dizer, cara, é esse preço mesmo, ele não vai ter a coragem de dizer para ele. E aí acaba que o cliente vai se perdendo, né? O Cleber, sabe que a questão do posicionamento aqui, como a gente falou ali, eu atuo na Serra Gaúcha e no litoral, mas tu sabe que até hoje eu vendi 46 imóveis na Serra Gaúcha, tudo de uma incorporadora. Eu não tenho braço, eu não abri o leque para ter todos os tipos de imóveis lá, entendeu? Então, assim, eu foquei muito na Bronstrup, que é um grande parceiro meu, e todos os imóveis que eu vendi lá são deles. E no litoral, eu não tenho como abraçar também o litoral. Como tu falou ali, às vezes o cara te liga, tu quer pegar, eu tenho uma casa para vender no condomínio X, porque eu não tenho braço para fazer isso, eu não consigo estar no litoral o tempo inteiro. Então, eu foquei em dois empreendimentos no litoral, que foi o Enseada, onde eu tenho acesso, e no empreendimento da Dorata, que são meus parceiros lá, que foi o Seasons. Então, mas... porque como eu não tenho braço para estar lá, e aí é do meu relacionamento, né? Eu foquei nesses dois empreendimentos. E tá certo. E na Serra. E não abro mão, tipo assim, várias pessoas me chamam, olha só, tem uma casa em tal bairro, lá em Gramado, em Canela. Eu não vou porque não é o meu negócio. Eu não conheço... o 100% do mercado de lá. Isso aí. Eu foquei aonde meus clientes investidores se interessaram, estudei o produto, conheci o produto e ali acabou, né, sendo... Isso é uma falha que o mercado, de certa forma, comete e é até uma coisa que lá no meu grupo a gente trabalha, né? Eu tenho corretores que moram em Gravataí, tem corretor que mora em Canoas, Viamão, Guaíba, então, mesmo estando lá no centro, eu tenho profissionais que moram em outras cidades, né, na grande Porto Alegre. E então o posicionamento sobre o centro histórico é meu. Eu levantei essa bandeira. Então, por quê? Porque eu,
como a gente tem essa capilaridade, a gente acabou que eu estava criando um ranço com o meu grupo, porque o grupo ele quer vender, então não importa onde. E eles são de outras regiões, então isso. Aí, o que a gente organizou em relação a isso? Olha, tem imóvel de Canoas, direciona para o colega que mora em Canoas. Tem imóvel em Gravataí, direciona para o colega que mora em Gravataí. Então a gente acaba fazendo isso, então, para justamente dividir essa situação, porque não tem mesmo como, né? Eu acho que isso é uma... Tem um abraço a tudo, né? Então acho que isso é muito importante para o mercado, o profissional ele saber realmente o que faz sentido ali, porque toma tempo, gasta energia e daqui a pouco a efetividade disso, por mais, mas o imóvel é bom, o cara vai me dar exclusividade, tá, mas aí se o cara, se tu levar o cliente lá ele querer outro, aí tu vai ter que estar construindo outro, então, assim, ó, daqui a pouco não, vou fazer um trabalho específico em um negócio ali, eu sei que eu vou focar nisso, beleza, aí isso também é um foco, né, então vou focar aqui, ok, mas tu tá ficando nesse voo assim para um lado e para o outro, acho que não traz efetividade no médio prazo. Então é dizer ou não mesmo, aprender a dizer ou não. E agora explica então, mudando um pouquinho continuamos no mercado imobiliário, mas agora da área de retrofit. Explica pra gente um pouquinho o que é o retrofit, para quem está nos escutando, e como que chegou, como é que tu criou essa ideia da Recons? O que eu percebia, primeiramente, tá? Que o mercado, ele não prepara o imóvel para ser vendido. No centro histórico, isso é muito mais generalizado, né? Então, as pessoas vão lá, moram por um período e se mandam. Então, o retrofit, ele é justamente tu resgatar as características do imóvel e trazer novos elementos, então ele não acompanha, né? Então vamos lá, os devices, né? Eletrônicos, os computadores, eles vão ficando obsoletos, né? Então eles têm um dado momento ali que ele está obsoleto para pro atual momento. Então, de certa forma, os nossos prédios, eles são os devices, né? São os equipamentos ali, né? Os hardwares, né? E esses prédios, por vezes, eles não passam por atualização. Então, quantas vezes a gente entra num prédio que aquele hall de entrada tá desgastado, aquele sofá tá velho, a iluminação tá baixa, não sofreu atualização. Então, a gente precisa atualizar isso, né? Então, a gente precisa passar por uma atualização de software. Então, o retrofit é, de certa forma, tu atualizar isso. Então, tu trazer tecnologia para aquele imóvel para poder dar uma segunda chance para ele. Sim. Então, é isso, é analisar o que pode ser repensado, porque a dinâmica da moradia ela muda, então tu resgata isso. Como que isso chegou para mim? Na realidade, também não foi uma linha reta. Eu perdia muitos negócios porque os imóveis não tinham habitabilidade, por exemplo. 80% dos negócios do mercado imobiliário, eles são... Salvo o Mauro, né? Que vende muito imóvel à vista, né? Mas a realidade não é essa, né? A realidade é financiamento. Tu tem que aprovar crédito, tu tem que vender. Só que o mercado imobiliário, como ele não prepara o imóvel para ser vendido, então tu chega lá, o imóvel está velho, ele tem infiltração, ele não tem habitabilidade. E aí reprova no financiamento. Tem que revitalizar. E aí, então, eu costumo dizer, né, que a gente tem a demanda de mercado, mas aí encontra um mercado sem demanda. Então, o cara tem a demanda para morar, chegou lá no centro histórico, quero morar, mas ele vai lá e encontra um imóvel velho, que ele não consegue comprar. Tu viu uma oportunidade. Aí eu vi, só que o que eu fazia primeiro? Eu pensava para quem que eu ligava. Então eu vendia a ideia para um terceiro, para um cliente, para um amigo, para alguém. Cara, olha só, tem uma oportunidade aqui. Compra esse apartamento, reforma ele, tu vai vender. Só que, mas eu não quero centro histórico. É loucura. Eu não quero centro histórico, né? Então, como eu consegui no centro histórico criar resultado, a gente acabou se tornando uma empresa, era o player que mais vendia ali, então eu tinha um grupo grande, a gente começou a fazer negócios grandes ali no centro, né? E aí a gente fez negócios milionários lá, que acabou me habilitando a ter uma certa gordura, assim, para poder olhar de forma diferente. Eu pensei, tá, mas se os caras não querem comprar, por que a gente não compra então? Então eu comecei dessa forma. Então foi a Recons, ela nasce primeiramente de uma segunda renda. Tipo, eu vou comprar um imóvel aqui, vou reformar e vou vender. Só que eu percebi que tinha um negócio ali, quando eu passei a fazer isso. Porque eu disse, olha, mas tem alguma coisa aqui. Uma falha do mercado, que ainda estava... Que dá para fazer isso e se posicionar nisso aqui. Então, foi a leitura que a gente fez. Olha, eu acho que dá para fazer isso,
através de uma empresa, para poder ter uma identidade, daí tu vê que novamente, né, daí volta para mim, né? Como é que as pessoas vão olhar para esse imóvel e vão lembrar que é o meu, né? Sim. E aí teve na época, tava lá em São Paulo, a Loft. A Loft, ela nasceu dessa visão, né? Do house and flip, sim, né? Então, de comprar, reformar e vender, né? Fazer isso, né? E eles estavam surfando essa onda. Então, o que era interessante, né? Uma incorporadora, ela tem que lá fazer todo o processo, né? De comprar um terreno, licenciar um projeto, fazer uma obra, às vezes, de 5, 10 mil, 15 mil metros quadrados, para as pessoas dizerem, eu moro num empreendimento da Melnick. Eu moro no Melnick. A Loft estava conseguindo fazer isso em 100 metros quadrados. Sim. Então, não importava o prédio que ela estava. Eu moro num loft. Então, é isso que ela vendia. Eu disse, cara, será que eu não posso fazer isso, guardado suas devidas proporções? Eu moro num imóvel da Recons, entendeu? Sim. Eu moro num imóvel retrofitado por essa empresa. Então, eu quis me posicionar nisso. Então, foi a identidade que eu quis construir. Mais uma vez, nós estamos falando aqui de posicionamento, né? E, então, assim, mas tu não comprou, vocês não compraram um simples terreno ou um prédiozinho, foi um prédio, né? Daí a gente chegou nisso, né? Aí isso que eu te perguntar, como é que foi a questão da negociação, como é que tu criou essa negociação e no momento, teve algum momento que tu pensou assim, será que é loucura isso? Uhum. Será que eu estou fazendo, sério, eu vou vender isso, as pessoas vão entender que o centro histórico, existe um momento de morar no centro histórico de novo? Não, e olha só, para te ver como isso realmente é importante aqui. Eu só tive essa visão porque eu estava focado ali. Né? Se eu tivesse talvez desassociado, sim, numa visão muito generalista de Porto Alegre, eu não teria percebido esse movimento. Então, não foi à toa. Eu circulava pelo bairro, eu percebia o movimento até mesmo do governo municipal, de resgatar o centro. Então, era uma visão já, tipo, mais detalhada, assim, né? Então, eu comprei vários apartamentos antes de chegar para comprar prédio, né? Então, eu comprava, reformava, vendia, comprava, reformava, vendia. Então eu comecei a fazer esse mapeamento, onde, sim, tinha oportunidades para comprar, reformar e vender. Só que por que nós chegamos nos prédios? Porque quando eu comprava um apartamento, muitas vezes o prédio era ruim. E eu não conseguia intervir da porta para fora. Então, eu construía um ótimo apartamento. Mas era lindo, maravilhoso. Mas o caminho da venda era ruim. Sim. A fachada era pichada, o hall de entrada era escuro. Então, a gente, até por algumas vezes, a gente destinava um percentual daquela reforma que a gente chamava da porta para fora, o caminho da venda. Então, eu pintei fachada, eu pintei grade, pintei escada, eu pintei corredores, eu troquei iluminação, às vezes, de alguns prédios. Então, eu entregava como um bônus para o condomínio essa intervenção, mas porque eu estava justamente querendo vender o meu apartamento, entendeu? Só que daí eu via que essa escala, ela era limitada. Porque eu ia sempre dependendo do condomínio de conseguir entregar aquilo que eu queria. Como eu tinha essa visão muito do bairro, eu passei a mapear prédios. Então, eu passei a mapear negócios que eu pudesse comprar o prédio inteiro. E eu não cheguei nesse prédio como um comprador, né? Na realidade, eu fui lá como um corretor. Eu fui convidado para ir nesse prédio como corretor para vender esse negócio para alguém. E, na realidade, eu comprei o prédio depois de 3 investidores não quererem comprar, porque eles não acreditaram no negócio. Ouvindo muita coisa ruim, não vai dar certo, não vai. Cheguei lá no prédio, aí na época já o meu sócio era um cliente meu, amigo, assim, e eu engenheiro, então Toniolo, ele que tem habilitação técnica para avaliar patologias, avaliar realmente a estrutura. Então chegamos lá para olhar e eu levei ele junto. Cara, vamos lá olhar um prédio, mas qual que era a minha preocupação? Avaliar realmente se tinha alguma coisa estrutural que pudesse comprometer. A gente visitou lá o prédio e ele atestou que não, problema não tem. Só que era um prédio emblemático do centro, porque é um prédio que foi invadido várias vezes, é um prédio que foi vendido no passado para o PCC para cavar um túnel para tentativa de assalto ao Banco Banrisul, né? Então... Inclusive tem um túnel lá ainda, né? Tem lá o túnel, né? Vai visitar, tem o túnel lá. Tem um túnel lá, tá lá, a gente botou um vidro lá e botou as informações, porque tá até no Netflix esse prédio, sim, né? Que é nos 3 toneladas ali, mostra a história desse prédio ali, de tudo que aconteceu.
E é um prédio que não tinha nem elevador, assim, porque eu já tinha acabado, as pessoas tinham tirado, assim, quando as invasões tinham depredado todo o prédio, né? Então era só a casca mesmo, assim, o prédio e por dentro não tinha mais nada. E tu acha que esse prédio foi o símbolo realmente da Reconsa? Tu acha que sim, esse foi o start? Com certeza, isso É. mudou a história da empresa, até porque assim, ó, a Reconsa ela nasce uma empresa de reforma. Sim, Né? de uma dor. Tipo, e aí uma empresa dentro do simples, ali, né, realmente é uma empresa que vai comprar, reformar e vender. Então, a gente se torna uma incorporadora a partir disso, né? A partir dessa visão. Mudou o cenário. Mudou tudo. Porque daí a gente passa também a trazer, a pensar de forma macro e até mesmo no impacto social. Então, a gente passa a ter um olhar realmente de reconstrução do centro, a gente pensa no impacto que o retrofit ele causa. Então, por exemplo, os resíduos que a gente tirou do prédio, a gente não simplesmente jogou fora, a gente destinou para cooperativas, a gente destinou de forma consciente os resíduos. Então a gente teve um olhar realmente desse impacto, o impacto no entorno. Então a gente passou a olhar como que a gente resgatava o prédio, mas também como que a gente resgataria o contexto de onde ele está localizado, né? Então aí isso teve uma visão também junto ao mercado, junto ao governo municipal, e isso foi muito interessante porque a gente primeiramente tinha essa visão, mas a gente queria vender para alguém. Os caras não acreditaram no negócio. E aí foi então que eu cheguei em casa e falei pra Karina, né? A minha esposa, olha, nós vamos comprar um prédio aí, né? E eu tenho que fazer dar certo agora, né? E tu vê a minha segurança disso, né? Tu acreditava nisso? Eu acreditava. De fato, eu tinha convicção, assim, de que realmente aquele prédio ali, ele poderia se transformar num case no mercado ali no centro e que ele poderia de fato ter liquidez, mesmo um prédio cheio de lixo da forma como ele era. Então, porque eu conseguia perceber o movimento relacionado ao centro, sabe? E isso só foi possível porque eu estava nichado ali. Tu viveu o centro, tu vive o centro, né? Então... Só isso, porque senão não teria tido essa percepção. Que né? legal. E como é que tu enxerga o centro histórico daqui a 10 anos? Olha só, isso é interessante, tá? Porque até quem está acompanhando, assim, ó, a gente vai viver esse resgate nos centros, não só no Centro Histórico de Porto Alegre, mas nos centros urbanos do Brasil. Porque hoje nós temos, tá? Nós temos lei que reabilita o Centro Histórico, nós temos dados, então hoje existem dados relacionados ao centro, de mercado. Tu vê, a própria lei de transparência de dados do ITBI, na Prefeitura de Porto Alegre, mostra que no último ano o Centro Histórico foi o segundo bairro que mais vendeu imóveis em quantidade em Porto Alegre. Poxa. Então tem noção disso, cara? Então assim, ó, depois do bairro Petrópolis, que é o maior bairro em densidade demográfica, em verticalização, o Centro Histórico é o bairro que mais vendeu. Então olha isso, as pessoas não perceberam isso ainda, entendeu? Então nós temos lei de incentivo, então outro vê, ó, pelo Brasil existe uma lei de reabilitação de centros urbanos que ela está destacada do plano diretor. Então assim, ó, é uma lei específica para os centros urbanos do Brasil. Então assim, ó, o plano diretor está em votação em Porto Alegre, tá? A gente está passando por esse processo de votação do plano diretor. Mas antes do plano diretor ser votado, foi criada uma lei destacada, específica da reabilitação do centro. Tem incentivos para isso? Tem incentivo. Incentivo mesmo. Tipo, redução ali de isenção de IPTU, redução de ISS. Então, tem um plano de governo para isso, tá? Então, tem lei, tem dados e tem dinheiro disponível para isso. Então, o Centro Histórico mesmo, o governo municipal, assinou um financiamento junto ao Banco Mundial para investimento de 1 bi de investimento no Centro Histórico, entendeu? 1 bi. Tem investimento, então. E outra, nós vamos para a Caixa, tá? A Caixa que é a força motriz do mercado imobiliário. A Caixa, ela criou uma linha de crédito específica para o retrofit. Pô, que legal. Então tem lá as incorporadoras que se habilitarem para o retrofit, elas têm linha de crédito disponível para fazer incorporações nesse perfil, entendeu? Então, assim, ó, existe uma tríplice formada aí para reabilitação. Então, o futuro dos centros urbanos do Brasil, ele é muito promissor. Então, quem não enxergou isso ainda, está perdendo uma oportunidade aí. E tu acha que o mundo investidor, o mundo corporativo ainda não enxergou realmente para esse mercado? Tu acha que ainda está fraco ainda ou tu acha que já está começando a engrenar, a girar a engrenagem? Tá assim, ó. Se a gente olhar pontualmente, alguns players já enxergaram, tá? Já perceberam isso.
São Paulo tem dezenas de projetos lá, existem empresas, fundos imobiliários investindo nisso, tá? E o próprio governo municipal também. Aí, como também é uma cidade muito rica, ela consegue o quê? Fazer subvenção, né? Que é quando o governo ele paga uma parcela dessa conta. Então lá, por exemplo, tem o governo ele paga 1/4 da conta do prédio para te poder fazer isso. Então tu imagina, Legal. olha a facilidade e viabilidade financeira de um projeto como esse. Então tu ter o governo que te ajuda a comprar o prédio para te poder fazer esse projeto. Rio de Janeiro também, né? A gente já tem essa lei por Salvador, Recife, nós temos também Belo Horizonte, então Florianópolis recentemente foi assinado. Então... Eu fiquei no empreendimento, foi São Paulo, semana passada, fiquei no empreendimento da Vitacom, que é administrado pela Raulzin, né? E eles fazem isso aí, mas era um lugar, ficou muito legal, assim, foi muito bacana o retrofit que eles fazem, né? Interno nem se fala, mas eu digo próprio externo, né? Então, eu acho que realmente vem vindo, eu acho que é o futuro. O centro histórico, né? Vamos pegar Porto Alegre, eu acho que é o futuro, não vai ter como fugir disso, vai acontecer cada vez mais, e eu acho que vai ser, eu tenho certeza que a Recons vai estar fazendo isso, que já está fazendo mais um, né? Já. Estão fazendo mais um que é grudado com o teu... Ali vai ser o mesmo estilo? O mesmo estilo, o que acabou acontecendo, né? Tu vê, né? A gente cria um movimento, aposta em algo que a gente tinha, uma certa forma, uma convicção ali, mas aí tu vê que daí as coisas acabam acontecendo, né? A gente compra o prédio ali, e aí, um ano depois, surge um leilão extrajudicial da venda do prédio vizinho. Então, daí, um ano depois, de novo em casa, né? Vou ter que comprar o prédio do lado. Monopolizando tudo já. Aí a gente compra o prédio do lado. Então, nenhuma... É loucura, certo? Qual é? O cara repensa um monte de coisa, né? Muita, né? Então, eu acabei realmente gastando muita energia nisso, mas foi uma visão que a gente teve. A gente, então, em uma única quadra, nós vamos entregar, a gente já entregou uma parte dele, né? Agora, no ano que vem, a gente entrega o segundo prédio, mais de 100 apartamentos. Né? Onde, há pouco tempo atrás, as pessoas sequer circulavam por ali. E hoje é um prédio que recebe... Quantos metros vão ser? A gente tem ali, no caso do Fitop, tá? São os 48 apartamentos de 25 a 53 metros quadrados de área privativa, são estúdios 100% mobiliados, que são para short stay, né? Locação por temporada ou até mesmo longa permanência. Tem pessoas que moram ali. Então... Mas no cais ali não tem mais, tem a venda ainda? Não tem, né? Não tem unidade, né? Só tem revenda, tem uma ou outra unidade de investidor que quer revender. E aí no cais Fratelli, que é o prédio ao lado, que é o irmão ali, aí nós temos ainda 15 unidades disponíveis, né? Então, de 56 unidades. Então, que também a variação de área também é mais ou menos essa, 20 e poucos metros a 34 metros quadrados de área privativa. Também apartamentos serão entregues imobiliados com essa vocação de locação por temporada. Ali a gente percebeu isso, mas uma coisa que foi uma surpresa para nós é que as pessoas querem morar ali, pela qualidade dos apartamentos. Então, as pessoas locam para moradia de longa permanência, né? Tu vê que teve um impacto social, ambiental, mudou toda a história do centro mesmo, realmente. Ali mudou, tanto que a gente foi eleito o melhor retrofit do estado. Então, a gente realmente, o prédio ele tem um destaque assim do ponto de vista urbanístico ali, e ele também trouxe uma coisa que foi muito interessante. A gente trouxe fachada ativa para aquela área do térreo. Então, antes ali as pessoas tinham até medo de passar por ali, porque era um prédio escuro e com a parte embaixo ali no térreo fechado. Então, a gente trouxe vida rua, literalmente, né? Iluminação, vida ali. Então são dezenas de pessoas que circulam pelo prédio diariamente por conta da rotatividade de locação. E aí também a gente fez algo que foi inédito assim, em Porto Alegre, que foi levar a loja, que normalmente é apostado na parte terra dos empreendimentos, lá para cima. E como a gente está coladinho com Guaíba, isso legal. Também gerou um impacto gigantesco, né? Kleber, infelizmente nós estamos se aproximando do fim. E eu vou fazer um bate-bola contigo rapidinho aqui. Te pedir uma dica de um livro. Se tem algum livro que mudou a tua vida ou algum livro que tu indicaria? Teve um livro que realmente gerou um impacto para mim, né? Que é justamente do Paulo Vieira. Agora até me fugiu o nome, mas é um livro prático, assim, pequenininho,
que ele... Poder de ação, não? Poder e ação, isso aí, que ele tem muitas atividades ali. Como até eu rodei isso com meus corretores, e isso foi uma coisa interessante que eu trabalhei esse livro durante um período dentro da loja, me veio assim como lembrança disso, né? Tem também os pontos fortes, pontos fracos. Eu esqueci o nome do autor aqui, mas é um livro que tem meio que uma anamnese nele, e ele é um livro individual. Que também foi importante para mim, porque isso foi uma coisa, sabe? Acho que a gente tem que acabar se descobrindo assim ao longo da vida, tentando se entender. E uma das coisas que eu sempre tive comigo foi olhar para os meus comportamentos. Então eu sempre fiquei atento aos meus comportamentos pessoais, assim, de querer me avaliar, não só a minha postura, mas também a forma como eu me comunico, como eu me relaciono, a forma como eu me relaciono com a minha esposa. Então teve vários livros ao longo da minha vida que foram me marcando. Por exemplo, As 5 Linguagens de Amor, também do Gary Chapman, também foi importante para mim, porque eu entendi também, né, a visão de cada um. E também não dá para deixar de citar também o do Mano aí, né, os livros do Napoleão Hill também, né, que é forte. Inclusive daqui eu vou te dar de presente aqui. Boa. O Mais Espero que o Diabo 1 e o 2. Também foram livros que foram importantes para mim, porque como eu também fiz programação neurolinguística, são livros que são muito usados, né? Então, os livros do Napoleão Hill também foram importantes para mim, nessa visão. Por quê? Porque eu sempre tive o objetivo de mudar. Então, acho que é importante, né, essas percepções, porque para cada degrau que a gente quer subir, a gente precisa de novas ferramentas, sim, né? Sim. Então, a Reconzo, o símbolo dela é o martelo. Então, e não é à toa que é o martelo, né? Porque o martelo ele é tanto usado para destruir, mas ele também é utilizado para reconstrução, entendeu? Então, ele é um símbolo, né, da mitologia, é um símbolo que acompanha aí gerações, justamente porque ele faz parte disso, né? E, de certa forma, é o que eu quis, né? Eu quis essa reconstrução. Então, a Reconstrução, ela nasce dessa visão de ficar se reconstruindo. Então, tem a leitura, e tem muitos autores que vão nos dando esses subsídios aí para os novos degraus, né? Então... sempre tem ter isso, né? Buscar livros que possam fazer tu galgar novos degraus. Legal. Tá, e se tu pudesse voltar em qualquer ambiente, em qualquer lugar, com qualquer pessoa, o que que tu mudaria, o que tu falaria para ela? Qualquer pessoa. Acho que de mudar eu não mudaria, né? Acho que eu gostaria eu sempre busquei mentores. Sempre busquei pessoas que pudessem me dar também, além de buscar um conhecimento, pessoas também para poder ter trocas, né? E eu sempre procurei pessoas mais velhas para isso, né? Então, hoje, por exemplo, com o advento que a gente está vivendo, aí, essas mudanças do mercado, até mesmo de política, geopolítica e tudo mais, eu gostaria de poder, com o conhecimento que eu tenho hoje, né, o bagagem que eu tenho hoje, poder... no final de semana poder conversar com meu pai, né? Sabe? Porque meu pai, ele sempre leu muito, meu pai era uma pessoa muito culta, assim, então ele tinha, nossa, centenas de livros em casa. E aí eu queria ver a visão dele, sabe? De poder ter essa troca, assim, de poder ter essa... experiência. De poder saber qual que seria a percepção dele hoje em relação ao que está acontecendo e saber o que ele falaria sobre isso, né? Então acho que seria uma coisa que eu gostaria de ter. Seria a minha também, porque meu pai faleceu faz 24 anos já. Então, sei bem o que tu está falando aí. Legal. E para finalizar, se tu fosse resumir o teu propósito em uma frase, uma palavra, qual o teu propósito? Eu tenho uma frase que eu... Pode ser uma frase? Pode ser. Tem uma frase que eu escrevi ela muitas vezes, escrevi ela como corretor e depois, quando a Recons nasce, eu reforçava isso, né? Eu tenho comigo que eu quero ser um agente de transformação da percepção que as pessoas têm sobre o centro histórico, sobre a região. Então, vou repetir. Eu entendo que nós, como pessoas, né, e vou contextualizar, né? Eu entendo que a gente, como profissional, a gente pode ser relevante, não simplesmente ficar só numa relação transacional, porque é muito raso, né? E trabalhar para ganhar uma comissão. Então, acho que dá para ser mais do que isso, né? Então, eu entendi lá atrás que eu podia ser um agente disso. Através do meu mercado, das escolhas que eu fiz, ser um agente de transformação, da percepção que as pessoas têm. Inicialmente era sobre esse estigma que as pessoas tinham como corretor, né? Mas depois eu percebi que o meu propósito mesmo era mudar a percepção que as pessoas tinham sobre o centro histórico. Então, deixar um legado. Isso eu acredito que eu posso propósito fazer. De vida mesmo.
Que legal. Então, queria só te agradecer, Kleber. Obrigado pela tua presença aqui. Fica aqui já o convite para um próximo podcast, porque tem assunto para falar. Não conseguimos falar tudo. Estamos estourando aqui, não conseguimos falar tudo. Mas te agradecer, obrigado pelo esse maravilhoso bate-papo. Valeu. Seja sempre muito bem-vindo aqui no Quanticast. Obrigado pelo convite, é legal compartilhar um pouco dessa trajetória com vocês. Legal, Kleber. Prazer te ter aqui, foi muito legal. Valeu.